cuidados com os olhos devem começar ainda na infância. Todo ano a criança deve fazer uma consulta com o oftalmologista, porque é nesta fase que são identificados alguns problemas de grau, como miopia, hipermetropia, astigmatismo e até mesmo o estrabismo. Para saber um pouco mais sobre este assunto, nós viemos até o consultório do Dr. Lúcio Cavinato. Tudo bem, doutor? Bem-vindo ao programa Vida Saudável Unimed. Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês. Doutor, como identificar se uma criança tem problemas de visão? Essa é uma pergunta muito importante e é uma coisa que a gente sempre recomenda e acho que todos os pais deveriam estar atentos. Quer dizer, na verdade, o problema começa do fato de que a criança, quando tem algum tipo de deficiência visual, ela não sabe informar, porque na verdade ela não tem aquela noção que uma pessoa tem a partir do momento que tem a visão formada, que teve uma piora na visão, né? Então a criança, a princípio, que muitas vezes pode nascer já com algum tipo de problema, ela não tem essa sensação de ter tido piora na visão, então ela não sabe informar para a gente, né? Então a gente tem que partir desse princípio. Então quais são os sinais importantes que a gente tem que observar? Vamos imaginar assim, vamos pegar em várias fases da vida, né? Começando lá da criança bem pequena, ali logo depois do nascimento, onde é feito um detalhe muito importante observado pelos pediatras, que é um teste que se faz com uma luz, uma coisa extremamente simples, mas que logo lá que a criança nasce e nas primeiras consultas o pediatra já procura fazer no consultório, para procurar observar algum sinal que leve a desconfiar da presença de problemas congênitos, como por exemplo a catarata congênita, que é uma coisa que a gente pode ver em crianças recém-nascidas, em crianças muito pequenas. Catarata não dá só na vovozinha nem no vovozinho, dá também em recém-nascido, né? Então, começa ali da criança pequena e um detalhe, além desse que o pediatra normalmente está atento, que os pais devem estar atentos, é os detalhes que a gente nota muito quando faz fotografia da criança. Quando a gente bate foto, a criança está numa forma espontânea, deve-se observar sempre que haja a sensação de que no olho existe algum tipo de reflexo esbranquiçado. O normal de todo mundo quando a gente bate foto é ficar com aquele olho vermelho, né? A gente percebe na fotografia, principalmente quando usa o flash. Mas em algumas circunstâncias, algumas doenças dos olhos podem formar um reflexo branco na fotografia. Então se algum pai perceber numa foto do seu filho ou desconfiar que tem alguma coisa parecida com isso, deve procurar um especialista para analisar se aquilo lá é um problema de fotografia ou se existe algum problema no olho. Outra coisa que tem que ficar atento é o estrabismo, né? Estrabismo muita gente confunde com astigmatismo. Astigmatismo é um problema de grau de óculos, estrabismo é o vesgo, né? Falando de uma forma fácil de entender como as pessoas denominam essa doença. Então, existem tipos de estrabismo que vão aparecer muito cedo na infância, até os 6 meses de idade, outro até a partir de 2 ou 3 anos. Mas começam a aparecer os sinais que também as fotografias são importantes. Porque o estrabismo, em algumas situações, a criança fazendo algum esforço com o olho, ela consegue corrigir. No momento da fotografia ou no momento em que ela está mais espontânea, é que muitas vezes a gente pode perceber. Então, nesse sentido, as fotos também são importantes, porque o estrabismo traz consigo, principalmente quando ele ocorre na criança, um detalhe muito importante, que é o fato de que o olho que está estrábico, que está desviado do lugar, seja para fora ou para dentro, o cérebro manda uma informação para o olho para que ele pare de funcionar. Porque se a gente tentar ficar vesgo, qualquer pessoa que já brincou com isso notou, a gente enxerga uma imagem dupla, né? A gente enxerga 2 imagens. Então, o cérebro da gente, como é muito inteligente desde pequeno, quer dizer, ao perceber que a criança está enxergando 2 imagens, ele neutraliza um olho. E esse fato de neutralizar um olho leva à formação de um processo chamado de ambliopia, que é a falta do desenvolvimento de visão. Então, o estrabismo, se alguém tem um filho estrábico, deve procurar um oftalmologista logo, porque tem que ser corrigido logo, no período em que a visão está se desenvolvendo, que em geral é até os 5 ou 6 anos de idade. Pois é, alguns movimentos do dia a dia, doutor, como por exemplo, uma criança que tem a mania de esfregar os olhos com frequência ou já começa a apresentar problemas escolares porque não está enxergando no quadro negro que está sendo escrito ou apresenta irritação, isso também pode ser observado no dia a dia? Esse é um ponto muito importante também que vem um pouco mais para frente, né? Quer dizer, então a criança já cresceu um pouquinho mais, já está naquela idade pré-escolar, já informa, já anda. Quando começa a caminhar, a gente tem que ficar atento, ver se não se bate muito, se não cai, né? Se reconhece a vovó, a mamãe a uma certa distância, quer dizer, se não tem aquela coisa que tem que ir muito pertinho das pessoas.
A gente tem a mania de quando vê um filho já começa a falar, oi, não sei o quê, mas na verdade às vezes tem que observar até quando chega próximo, né? Ver se a criança está reconhecendo. Um outro detalhe muito importante que a gente vê seguido é o seguinte: a criança vai lá na cara da televisão, né? E o pai vai lá, ou a mãe vai lá e xinga e diz, não, vai ver lá para trás porque vai te estragar o olho ver televisão assim tão de perto. E na verdade muitas vezes a criança não está indo lá na frente da televisão porque acha aquilo interessante, mas simplesmente porque não enxerga a televisão, né? Então se a criança começa a ir muito na cara da TV, ao invés de ficar xingando ela várias vezes, dizer que para sentar mais para trás, não, leva a fazer uma consulta. Porque via de regra, o que a gente recomenda? Quer dizer, se não tem nada disso, de notar essa coisa do estrabismo, da vesgueira, do reflexo branco do olho, se tudo está se desenvolvendo normal, se a criança caminha, a gente recomenda que o primeiro exame oftalmológico seja feito em torno dos 3 anos de idade. Por que 3 anos de idade? Porque é um período em que a criança está no desenvolvimento da visão, eventuais problemas podem ser corrigidos, e ela já tem condições de informar para a gente um pouco, quer dizer, já é uma criança que colabora com o exame. Então o exame fica mais tranquilo e a gente tem mais facilidade de identificar problemas. As queixas mais frequentes estão relacionadas, em primeiro lugar, ao cansaço ocular, quer dizer, aquela coisa que as pessoas percebem que depois de fazer um determinado tipo de esforço com a visão, seja ele no computador, numa leitura ou assistir um filme, sentem desconforto, ardência no olho, o olho às vezes fica vermelho e muitas vezes tem até alguma dificuldade para enxergar, né? Claro que hoje em dia o mundo da gente está muito voltado a atividades muito extensas, com muito uso da visão, né? Seja na leitura ou seja em outro tipo de atividade. Então o olho, como qualquer outra parte do corpo da gente, cansa. Mas quando ele emite sinais, né, que está cansando, digamos assim, além daquilo que seria o tolerável, que ele fica vermelho, que ele fica irritado, que a pessoa tem coceira, ou que ela tem dificuldade de enxergar, isso são sinais que o olho da gente está mostrando que é preciso olhar isso um pouco mais de perto, né? Bom, vamos pensar assim da seguinte forma: como tudo, mas também na visão, eu diria que uma das principais coisas para evitar problema é trabalhar na prevenção, né? Então, como é que a gente previne problema de visão? Primeiro, sabendo se a gente tem ou não. E não é infrequente para a gente ver muitas pessoas, às vezes em fase adulta, né? Hoje mesmo atendi aí vários, com 25, 30 anos, 35, que nunca tinham feito consulta nos olhos, né? Então, por quê? Bom, porque sempre sentiram que enxergaram bem, porque nunca tiveram problema. Então esse é um detalhe importante que às vezes passa despercebido e a pessoa acha que está enxergando bem e não está. Então a primeira coisa é prevenção, através do que todo mundo deveria, em vários momentos da vida, né? Lá na infância, no início da adolescência, no início da idade adulta e depois na fase adulta com maior frequência, frequentar o consultório do oftalmologista, como faz lá com o cardiologista, como faz com o clínico geral, para cuidar do seu olho. A alimentação, de uma forma geral, é muito importante, porque assim, a gente tendo uma dieta adequada, balanceada, se alimentando de forma correta, a gente vai estar preservando a visão da gente também, né? Então isso é um detalhe importante. O uso de colírio é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Isso até é uma coisa que a gente tem visto que tem melhorado bastante, porque até certo tempo as pessoas compravam qualquer tipo de colírio na farmácia sem nenhuma prescrição médica. Hoje em dia, felizmente, por mudança da legislação, isso está muito mais difícil. Quer dizer, dificilmente as pessoas conseguem ter acesso a qualquer tipo de colírio hoje sem prescrição médica. Então a automedicação é um grande problema. Muitas pessoas pensam que o colírio não é remédio, né? A gente vê isso no dia a dia. Você diz, mas é só um colírio. O colírio é como qualquer outro remédio. Quer dizer, dentro daquele vidrinho que pode ter 30 tipos, existem diversos tipos de medicação, cada uma tem uma indicação, né? Então ninguém pode, a não ser que orientado por um médico, a usar colírio A, B, C ou D para esse tipo de problema ou outro. Doenças como hipertensão arterial, artrite, diabetes, podem levar a problemas mais sérios relacionados à visão? Esse é um ponto importante que tu toca, que é uma coisa que a gente sempre procura trazer, principalmente quando tem a oportunidade de falar para mais pessoas, porque o olho, existem dois fatores importantes. O primeiro é que o olho muitas vezes ajuda a diagnosticar essas doenças, então não é raro a gente fazer o diagnóstico do diabetes através de um exame oftalmológico, né? A pessoa não se sabe diabética e às vezes vem ao consultório e devido a sinais que o diabetes provoca no olho, a gente identifica isso e diagnostica a doença, né?
E também existe o contrário, quer dizer, é o impacto que doenças que causam, que a gente tem no corpo, como a diabetes, como a hipertensão, como as doenças reumáticas, podem ter sobre a visão. Então, rapidamente eu vou me ater a um ponto muito importante, que é uma doença extremamente frequente, cada vez mais comum nos dias de hoje, que é o diabetes, né? O diabetes hoje se fala já em quase entre 4 até 8% das pessoas dentro da população geral tem diabetes. Então isso é uma doença de grande impacto no dia a dia e os diabéticos produzem uma doença no olho chamada de retinopatia diabética, que hoje no mundo moderno e civilizado é a maior causa de cegueira do mundo, né? Então todo diabético tem que ter um cuidado extremo com a sua visão. Todo diabético tem que fazer exames frequentes de visão, né? E o ideal seria que todo diabético chegasse para a gente, não depois que ele sentiu que está perdendo a visão, mas seja no momento que ele fez o diagnóstico da diabetes ou durante o acompanhamento da doença, porque alterações graves muito importantes da diabetes podem se manifestar no olho e se manifestam numa parte do olho que a gente, quando olha externamente, não percebe, que é na retina. Então só quem pode avaliar se a diabetes está trazendo algum tipo de problema maior para a visão de um paciente é um oftalmologista habilitado a tratar disso. Então isso é uma coisa muito importante. Via de regra, a lente de contato a gente usa em pessoas que têm algum tipo de grau, problema de miopia ou de astigmatismo ou de hipermetropia mais alto, quer dizer, em que a pessoa é dependente de um óculos para poder enxergar. Pessoas que têm um grau pequeno, seja de miopia ou qualquer outro tipo de problema, em geral não são bons candidatos a lentes de contato, porque notam que tem lá toda aquela mão de obra inicial para usar a lente de contato e não tem grande mudança da visão. Então o grande candidato a usar uma lente de contato é aquele que tem um problema, digamos assim, de grau intermediário para grande. Ele vai ter um grande benefício. As lentes de contato é uma coisa que tem que se ter muito cuidado, porque a lente melhorou muito, a qualidade das lentes hoje está extraordinária, permitindo que a gente, inclusive, passe até muitos dias com a lente de contato, coisa que até um tempo atrás era inimaginável, né? Hoje tem lentes que se pode ficar 30 dias direto com as lentes de contato, mas isso tem que ser feito supervisionado por um médico. A lente de contato é uma coisa que está ali junto ao olho, aderida ao olho. Então, para que se possa usá-la com frequência, com intensidade e de uma forma segura, isso tem que ser feito, tem que ser supervisionado por alguém que conhece dessa adaptação, né? E as pessoas em geral, a gente nota, tem muita gente que abusa muito da lente de contato, até porque em geral tem uma boa adaptação a ela e às vezes usa além da conta. Nem todas as lentes são apropriadas para usar por 30 dias, mas tem pessoas que dormem com uma lente de contato que não deveria ser usada para isso. E a pessoa tem que se dar conta que, ao usar uma lente de contato de uma forma inadequada, ela está correndo um sério risco de produzir um grande problema para o olho. Tá certo. Muito obrigada, doutor, e até a próxima. Imagina, estamos à disposição. Obrigada. Eu conversei com o oftalmologista Dr. Lúcio Cavinato. Obrigada pela sua audiência. Nos encontramos na próxima edição do programa Vida Saudável Unimed. Até lá!